Me chamo Milena e vou falar sobre o estudo retrospectivo das lesões orais e maxilofaciais, mais precisamente cistos e tumores diagnosticados pelo Serviço de Patologia da Odontologia UFMA. Minha orientadora é a professora Érica Martins. Então, nos centramos em falar sobre os tipos mais comuns de cistos e tumores que foram que estão presentes na literatura, que foram diagnosticados no Centro de Patologia Bucal da Universidade Federal do Maranhão. Nosso objetivo era entender quais eram os fatores de risco, visto que cistos e tumores são comuns durante a nossa prática clínica, como efeito diagnóstico, que na verdade é a importância do exame histopatológico, diagnosticados no Serviço de Patologia da Universidade Federal do Maranhão. O objetivo principal foi realizar um levantamento epidemiológico dos cistos e tumores nesse serviço de diagnóstico, analisar o perfil da população e analisar os fatores e a prevalência nesse espaço. Então, foi um estudo epidemiológico transversal retrospectivo de todos os casos que deram entrada no serviço durante os anos de 2017 a 2022, de cistos e tumores. Para análise de dados, a gente elaborou um algoritmo em Python, onde foram feitas análises estatísticas e assim obtivemos as frequências. Então, aqui a gente observa que o cisto de dentígero, que é uma lesão que é comum, visto que é muito relacionado a... Ele tá unido à coroa de um dente incluso, né? Ou um dente que não erupcionou. Então, o tecido, ele ficando retido no tecido ósseo da mandíbula ou da maxila. Então, a gente observou que o sexo masculino é o sexo mais prevalente, que a idade foi entre 21 e 49 anos, a mais prevalente. 70% dos casos, a raça ela não foi informada. Então, 50-50 era elitista, como também tabagista. E em 60% dos casos, o tipo de biópsia ele também não foi informado. Ceratocídio teratogênio também obedeceu, né? Não obedeceu quase o mesmo padrão. Então, 71,4% era composto pelo sexo masculino, 40,8% estava entre 21 e 49 anos. A raça ela não foi informada em 57,1% dos casos e 85% também não informou qual eram os hábitos mais quanto a fumo, a consumo de álcool. O tipo de biópsia, em 57% não foi informado. O cisto radicular, que é um cisto comum, que muitas vezes está relacionado mesmo a uma progressão da lesão cárie. Então, ela é um cisto muito comum na nossa prática clínica. 62% dos casos a gente observou que era composto pelo sexo masculino. A idade ela ficou entre 21 e 49 anos, que também está obedecendo o que tinha o que tem descrito na literatura. E a raça, em 44,8% ela não foi informada. 51,7% dos dentistas, né, que deram entrada à solicitação do exame histopatológico, eles não informaram quais eram os hábitos, quais eram os hábitos do paciente, se o paciente ele era elitista, se ele tinha um consumo ou era ex, né, se fazia um uso frequente se fumava com frequência. O tipo de biópsia ele não foi informado em grande parte, em uma grande porcentagem dos casos. Dos tumores, a gente se centrou no odontoma, que também obedeceu basicamente, e ele é um tumor mais frequente no sexo masculino. A idade ela centralizou entre os 0 e 20 anos, que também que anda em conformidade com o que é visto na literatura. 71% dos casos, a raça ela não foi informada, eles não informaram quanto aos hábitos do paciente.
71,4% não foi informado, né, não informaram quais eram os hábitos dos pacientes. E em 42,8%, os tipos de biópsia também não foi informado. O mixoma doutogênico também foi 66,6%, era composto pelo sexo feminino. A raça, ela não foi informada nos 3 casos. Então, 66,6% não informaram quanto aos hábitos dos pacientes e em 66,6% também não foi informada. Assim como no tumor anterior, o tumor doutogênico, ele também teve uma prevalência de os hábitos do paciente, eles em grandes momentos eles não são informados, né? A raça também não há uma preocupação em se informar. E os tipos de biópsia ficou entre 50% e 50% não foi informado. Ameloblastoma, e a gente centralizou em todos os tipos histológicos, 54,5% era composto pelo sexo masculino. A idade ela variou entre 0 e 20 anos e 21 e 49 anos. A raça em 36,3% ela não foi informada. E em 54%, que no caso é um pouco mais da metade, não foi informado quanto aos hábitos do paciente. O tipo de biópsia feito em 36,6% não informou qual era o tipo de biópsia, qual foi o tipo de biópsia feito. Então, como a gente precisa de uma maior informação do clínico que solicita o exame histopatológico, a gente fez um teste CAPA para ver se o diagnóstico clínico ele bateu com se houve ou não concordância entre o diagnóstico clínico e o histopatológico. Nos cistos, ele foi completamente sem concordância. O tumor, houve uma concordância fraca. O que a gente observa que tem uma ausência muito de informações, então o que dificulta o que dificulta o processo de fazer uma análise bioestatística mais acurada. O cisto radicular ele foi mais prevalente. O ceratocisto ele apresentou uma prevalência inferior ao que é visto na literatura. E a idade ela centralizou entre os 21 e 49 anos. 21 a 49 anos. O que a gente observou é que o cirurgião dentista, ele tem uma fragilidade em dar todas as informações clínicas que são necessárias para que o patologista ele consiga dar um diagnóstico mais preciso. Então, o preenchimento dos dados, eles vinham normalmente só com o nome do paciente, né? E o que dificulta que se faça uma análise do perfil populacional e até que se pense em intervenções que podem ser feitas. A gente teve o cuidado de fazer análise em Python, em criar nosso próprio algoritmo, para que a gente tenha um controle de todos os dados que entram no laboratório de patologia UFMA, que foram as referências que usamos para o trabalho.